Olá, meninos e meninas! Iremos iniciar agora a nossa 10ª aula de programação web. O que nós aprendemos na última aula? Nós vimos sobre agrupamentos de colunas, os formulários, que são bastante utilizados em documentos HTML. Vimos também as caixas de texto e os parâmetros get e post. Hoje, iremos iniciar o nosso estudo através dos rótulos. E o que é que esses rótulos fazem? Eles servem para informar aos usuários quais dados devem ser preenchidos. Então, para adicionar um rótulo, devemos utilizar o elemento label. E os textos dos rótulos são definidos no conteúdo desse elemento. Aqui eu trouxe para vocês como é que fazemos isso no código em HTML. Aqui nós temos a tag label e /label para simbolizar que esta tag label está sendo fechada, certo? Então, para melhorar a acessibilidade dos documentos em HTML, os rótulos devem ser explicitamente associados aos campos dos formulários. Para estabelecer este vínculo, o primeiro passo é identificar os campos através do atributo ID. O segundo passo é definir o atributo for do elemento label como identificador do campo correspondente ao rótulo. Então, aqui eu tenho para vocês um exemplo de como isso é feito em HTML, certo? Temos a tag label aqui com o atributo for, recebendo o nome de, certo? E aqui nós temos um exemplo de como isso vai ser exibido no seu navegador. No caso, seria exibido uma caixinha onde o usuário iria informar os seus dados. E aqui nós temos os placeholders. Os placeholders, eles servem para dar dicas ou exemplos do conteúdo que desejamos em cada caixa de entrada. Ele é criado através do atributo placeholder do elemento input. Então aqui, como podemos observar, temos o nosso código em HTML com o placeholder bem aqui, certo? E vai aparecer aqui a frase digite o seu nome aqui. Da mesma forma em que está aparecendo digite o seu nome dentro da caixinha. Este modo aqui é como vai ser apresentado no seu navegador. Então, o usuário vai lá e vai verificar essa caixinha com a dica do que ele deve preencher. Aqui eu tenho outro exemplo, certo? De como deve fazer. No caso aqui, tem a dica de Rafael Consentino. E eu tenho os botões de submit. Porque para adicionar um botão de submit em um formulário, podemos utilizar o elemento input com o type igual a submit. Esse tipo de botão envia os dados do formulário para o web server. Os textos desses botões são definidos com o atributo value. Aqui o valor vai ser enviar e aqui é o que vai aparecer no seu navegador, certo? Vai aparecer esse botão com o nome enviar. Então, além daquela forma, existe outra forma de adicionar botões de submit em um documento HTML, que é utilizar o elemento button com o type igual a submit, que, diferentemente do elemento input, o elemento button permite a criação de botões com imagens. Tipo essa aqui, certo? No caso, foi criado um botão com a mensagem enviar, com uma imagem aqui de uma setinha, certo? De confirmação. Esse tipo de botão é muito interessante quando você quer colocar um botão para alterar ou editar, certo? Quando você quer criar um botão para excluir, por exemplo, em que geralmente colocam uma lixeirinha ou um xizinho lá para fechar. Isso é muito importante para que o usuário do seu sistema, do seu site, saiba o que é que aquele botão faz, certo? Então, através do button, aqui do elemento button, você pode criar um botão desta forma. E nós temos as caixas de entrada específicas,
como as caixas de busca, que assim como as caixas de texto, são adicionadas nos formulários com o elemento input. A diferença é o valor do atributo type, que deve ser search, ao invés de text, certo? No caso aqui, ó. E a caixinha de busca vai aparecer no seu navegador desta maneira aqui. Então, as caixas de busca devem ser utilizadas para coletar palavras-chave que serão utilizadas em algum tipo de pesquisa. A princípio, não há nenhuma diferença prática entre as caixas de texto e as de busca. Contudo, essa diferenciação adiciona valor semântico aos documentos HTML e possibilita, por exemplo, que os navegadores diferenciem visualmente esses dois tipos de caixas. E nós temos também as caixas de números, porque para coletar dados numéricos podemos usar caixas específicas para números. E no HTML5 há dois tipos de caixas para este propósito. E os dois são definidos com o elemento input. O valor do atributo type é number para o primeiro tipo e range para o segundo tipo. Certo? Então aqui eu tenho um exemplo de como isso é feito em HTML. Esses dois tipos de componentes devem ser utilizados para coletar valores de sequências numéricas pré-definidas. E a principal diferença entre os componentes é que o primeiro, type igual a number, no caso esse daqui, deve oferecer um mecanismo preciso para os usuários selecionarem o valor desejado, enquanto o segundo, que é este aqui, ó, type igual a range, não possui essa obrigação. Então aqui eu tenho uma imagem que mostra uma possível forma dos navegadores exibirem essas caixas. E aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam para que servem os rótulos e os placeholders. Então, o que nós aprendemos hoje? Nós vimos os rótulos, que são fundamentais para informar os usuários quais dados devem ser preenchidos, e os placeholders, que dão dicas ou exemplos do conteúdo que desejamos em cada caixa de entrada. Aquele dado que é apresentado lá na caixa, em que o usuário pode visualizar e saber para que serve, certo? E o botão de Submit, que envia os dados do formulário para o web server. E temos também, por fim, as caixas de entrada específicas. Aqui nós temos as referências. Por hoje é só e até a próxima aula.